Neemias 1, diz assim: e eles me responderam, os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Aqui você conhece um pouco dessa história, você já ouviu muitas vezes falar sobre Neemias. Ele recebe lá alguns do povo, que ele chama ali de irmão, né? E essas pessoas vêm trazer notícias para ele. E a notícia que chega até ele é essa: ao restante, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. Quando nós ouvimos esta palavra aqui em Neemias, que o povo se encontra em miséria, que o povo se encontra em grande humilhação, a princípio dá a entender que o povo está largado, né? Dá a entender que, cadê o Deus desse povo? Cadê o Deus desse povo? Porque o povo se encontra lá em miséria, em grande humilhação. Cadê o Deus que restaura, né? E se você for um livro antes, o livro de Esdras, nós vamos ver que Deus já tinha começado a fazer algo. E Deus estava disposto a completar o que Ele começou na vida do povo. Aqui, quando Neemias, chega a notícia para Neemias que os muros estão caídos, que o povo está em ruínas, havia algo que Deus já tinha levantado naquele lugar e tinha usado pessoas. Porque dá a entender que não tem nada de pé, dá a entender aqui que está tudo, sabe, no chão, não tem nada. Mas se você voltar alguns livros aí, você vai ver que o templo do Senhor já tinha sido erguido naquele lugar, que já tinha começado o povo, alguns sacerdotes que estavam ali, Jesua e outros, já tinham começado a sacrificar ao Senhor. Você vai ler lá em Esdras que Deus toca no rei que não o conhecia, mas Deus faz com que este rei Ciro, ele reconhece que Jerusalém, o templo do Senhor, tem que ser erguido, e ele chama alguns ali e dá ordem, e além de dar ordem, ele dá condições financeiras para aquele povo ir lá e erguer o templo do Senhor lá em Jerusalém. E algumas pessoas saem dali e começam a erguer o templo do Senhor, e quando começam a erguer o templo do Senhor, a batalha para que o templo não seja levantado, reconstruído. Aí, se você continuar lendo o livro de Esdras, você vai ver que por um momento aquela reconstrução para, porque há um movimento contra a reconstrução para que o templo do Senhor venha estar de pé novamente. Aí Deus começa a usar outros reis. Deus usa o rei Dario. Aquelas pessoas chegam para o rei Dario e vai falar assim: olha, eles estão lá, estão voltando a construir de novo o templo, e se juntam algumas pessoas para acabar de novo com a construção. E muitas vezes nas nossas vidas é assim: Deus começou a grande obra, vai se levantar, vai ter alguns levantes nas nossas vidas para acabar com a construção, mas Deus sempre tem um escape para nossas vidas. Deus sempre tem um escape, aqueles homens chegam lá e vão falar com o rei Dario, falam assim: olha, eles estão lá querendo levantar o templo do Senhor, querendo reerguer. E o rei Dario fala assim: calma aí, me traz os papéis aí do rei Ciro. O que rei Ciro pensava sobre isso? E quando ele vai ver lá a ordem do rei Ciro, ele fala assim: não, vocês não vão fazer isso não, vocês não vão atrapalhar.
E só o rei Dario bate um martelo falando assim: a ordem minha é essa, vocês que vieram aqui perturbar, falar para eles não construírem, vocês não passarão perto da construção. E além de não passar perto da construção, olha o que o rei falou para eles. Falou para o governador e falou para os outros que estavam: vocês não irão passar perto, e a partir de agora vocês vão recolher todos os impostos e vão entregar nas mãos deles para que o templo seja reconstruído. Então, além de não parar, Deus não permitiu que parasse, Deus abençoou. Não importa o que esteja se levantando sobre a sua vida, tem um Deus que está cuidando de nós a todo momento. Tem um levante aqui, um levante ali. Não, mas tem um Deus que está acima disso tudo nas nossas vidas. Tem um Deus que está vendo tudo. Aí quando nós olhamos para isso aqui e nós falamos assim: poxa, mas o restante, os que sobreviveram no exílio, se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. A princípio nós falamos assim: Deus não tem feito nada. Não, Deus tem feito, mas ainda falta fazer muitas coisas. Talvez as pessoas olham para a sua vida e falam assim: eu não vejo muita coisa não. Cadê esse Deus que tem feito? Deus não tem feito nada, não. Deus tem feito, minha irmã, na sua casa, na sua vida, mas ainda falta fazer, e você serve a um Deus que promete que vai terminar toda a boa obra que Ele começou nas nossas vidas. Nós servimos a um Deus que vai completar tudo nas nossas vidas. Aqui, mas pastor, mas se tem o templo está erguido, por que não continuaram? Porque eles vieram com grande vigor para construir o templo. Você vai ver que não só o rei Ciro, mas o rei Dario também entrou com provisão, deu provisão para o povo construir, mas sempre ficou havia sempre uma paralisação. E só para que você entenda, você volta aí, só uma folha, Esdras 10, versículo 10, vai dizer assim: então o sacerdote Esdras se levantou e disse: vocês foram infiéis, casando com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Sabe o que estava acontecendo aqui? Eles ergueram o templo, Deus enviou para lá, havia um começo de reconstrução, mas estes que foram enviados foram aqueles que começaram também a praticar tudo que não podia praticar nesse lugar. E uma das coisas é se casarem com aquelas pessoas, os estrangeiros que estavam nesse lugar. E vai dizer assim: portanto, vocês foram infiéis, casando com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Portanto, façam confissão ao Senhor, Deus dos seus pais, e façam o que lhe agrada. Tem busca no templo do Senhor? Tem adoração no templo do Senhor? Tem, mas também tem pecado diante do Senhor. E muitas vezes nós estamos vivendo isso na nossa vida. Não estou indo lá na casa de Deus, estou buscando a presença de Deus, estou indo lá, sabe, eu estou levantando o templo do Senhor na minha vida, mas Esdras é levantado para falar assim: vocês estão sendo infiéis também ao Senhor, vocês estão misturando coisas, tem coisas que tem que sair da vida de vocês, sabe, tem coisas que tem que ser tirada. Não basta só estar no templo sacrificando e trazendo coisas impuras para dentro do templo. Eles estavam ali no templo, estavam sacrificando, mas foi preciso Deus enviar Esdras para enxergar tudo aquilo que estava acontecendo. Você voltar ali em Esdras 9, Esdras 9 vai dizer assim: acabada estas coisas, alguns dos chefes vieram falar comigo dizendo: acabado o quê? Eles tinham acabado a construção, eles estavam ali, sabe, já estavam sacrificando ao Senhor. Acabadas essas coisas, alguns dos chefes vieram falar comigo dizendo: o povo de Israel, os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos das outras terras, não eram qualquer pessoas, eram a partir dos líderes. Então eles não se separaram dos povos das outras terras e das suas abominações, isto é, dos cananeus, dos heteus,
dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Fala que eles não se separaram só das pessoas, mas também das suas abominações. Cada povo desse representa um Deus diferente. Cada povo desse representa, sabe, algo que o povo estava trazendo para dentro do templo do Senhor, e misturando todas as coisas, enquanto o Senhor estava falando, não, vocês são diferentes mesmo, vocês são separados mesmo, vocês seguem um Deus soberano mesmo, um Deus único, não tem como misturar coisas. E às vezes nós estamos dentro da casa do Senhor, e nós estamos misturando um monte de coisas nas nossas vidas. Nós estamos andando por um monte de lugares, e nós estamos clamando ao Senhor, Senhor, termina a grande obra na minha vida. O Senhor está falando, eu quero terminar, mas primeiro santifica o templo do Senhor, prepara o templo para que eu possa entrar e fazer morada. Aqui o povo tinha levantado as paredes, mas faltava santidade. Sabe o que muitas vezes está faltando na nossa vida? Santidade e coragem para lutar contra as coisas que nós devemos lutar. Coragem para falar assim, olha, não dá mais. Aqui, Esdras, ele fica, sabe, vai dizer aqui no versículo 3, vai dizer assim, quando ouvi isso, rasguei as minhas roupas e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me sentei perplexo. Sabe, como isso está acontecendo depois de tudo que Deus fez? Como isso está acontecendo na sua vida, depois de tudo que Deus já fez na sua vida? Como você está deixando-se ser preso em algo, depois de tudo que Deus já fez na sua vida? Como você deixa um pecado te prender hoje, depois de tudo que Deus já livrou na sua vida? É isso que Esdras estava falando para o povo. Como ele ficou perplexo. Aí no capítulo 10, vai dizer assim, no versículo 1, enquanto Esdras orava e fazia confissão chorando, prostrado diante da casa de Deus, uma enorme congregação de israelitas, homens, mulheres e crianças, se reuniu em volta dele, e o povo chorava amargamente. Não adianta só chorar, tem que ter atitude nas nossas vidas. Às vezes nós chegamos nesse lugar para chorar amargamente, mas nós voltamos para os braços dos nossos pecados. Então o povo aqui chora amargamente. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus. Deus espera que alguém seja como esse Secanias, que reconhece o erro em sua vida. Secanias toma a palavra diante daquele choro todo. Ele toma a palavra e vai falar assim: nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras que pertencem aos povos desta terra. Vou fazer uma pausa aqui, eu ia continuar lendo, mas é só para explicar por que Deus é tão cruel assim e vai falar que o povo está em pecado por conta de um casamento. Casamento, gente, quando você se une a alguém, você está se unindo a toda a história daquela pessoa. Você é a união de espíritos ali. Tudo que aquele povo carregava, o povo de Deus passava a carregar. Você já viu que pessoas que se relacionam com muitas outras pessoas, às vezes está carregando tantas coisas em suas vidas, porque há uma união, um laço que não é só material, é um laço espiritual na sua vida. Por isso é o cuidado que nós devemos ter sempre, não é? Eu estou solteiro, vou me relacionar com todo mundo. Você vai carregar muitas coisas na sua vida.
porque você vai criando laços, alianças não só carnais, mas alianças espirituais na sua vida. Então, aqui o povo estava carregando alianças também espirituais. Você vai ver que cada povo desse servia a um Deus. E quando há essa união, também traz para a vida do povo essa aliança com esses deuses. No versículo 3 do capítulo 10 aqui de Êxodo, vai dizer assim: façamos agora, isso é Secanias falando, façamos agora uma aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas essas mulheres e seus filhos, segundo o conselho do meu Senhor e dos que tremem diante do mandamento do nosso Deus, que se faça segundo a lei. Levanta alguém para falar assim: na minha vida algo tem que mudar, na minha vida eu não vou ficar só chorando. E chega diante de Esdras, do sacerdote, e fala assim: nós vamos tomar algumas atitudes, nós vamos adorar o nosso Deus como nós temos que adorar, mas nós temos que tirar primeiramente algo da nossa vida. Não tem como nós adorarmos como nós queremos adorar, com coisas que precisam sair das nossas vidas. Nós queremos continuar adorando, mas que nós não queremos perder algumas coisas, mas algumas coisas têm que sair das nossas vidas. E aqui ele fala que se faça segundo a lei. E ele diz mais: levante-se, pois isto é incumbência sua, e nós o apoiaremos. Ele fala: sacerdote, isso é incumbência sua. Eu estou aqui, eu me levanto, eu reconheço. Agora chega, porque até aqui Esdras ainda estava chorando, ainda estava prostrado, e aquele povo se juntou em volta dele. Mas aqui eu creio que Deus toca no coração desse homem para falar tudo isso e olhar para o sacerdote e falar assim: levante-se, pois isso é a sua incumbência. Você também é sacerdote do Senhor. Você crê nisso? A palavra de Deus diz que nós somos sacerdócio santo do Senhor. E sabe qual é a palavra do Senhor para a tua vida hoje? Levante-se. Essa é a sua incumbência, meu irmão. Levante-se, não vai ficar de cabeça baixa chorando, sabe, pelas mazelas passadas. Já foram feitas alianças. Se já foram feitos, não tem mais como ficar só chorando. O que tem que fazer? Quebrar alianças. Se alianças foram feitas, agora quer servir a Deus, vai começar a quebrar alianças na sua vida. Não tem como prosseguir com alianças do passado. Eis que tudo se fez novo, diz a palavra do Senhor. Nós temos que viver esse novo de Deus nas nossas vidas hoje. Não tem como viver o novo de Deus carregando na mochila todo o passado das nossas vidas. Não, isso tem que ser quebrado. E por isso que Deus envia essa palavra até para o profeta: levante, para o sacerdote: levante, pois isto é incumbência sua, e nós o apoiaremos. Aqui, homem falando que vai apoiar, mas você, como sacerdote de Deus, você tem um Deus todo-poderoso que fala assim: levante, que eu estarei contigo todos os dias. Aqui era homens tentando falar assim para Esdras: levanta, nós estaremos contigo, nós vamos vencer isso aí, nós vamos deixar de lado algumas coisas. Mas é Deus que trata nossas vidas agora. É Deus que fala para nossas vidas: olha, levanta-se mais uma vez, quebra todas essas alianças, e eu serei contigo todos os dias. Você vê porque o povo está aqui. O restante do povo, os que sobreviveram ao exílio, se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. Sabe qual é a nossa maior miséria? É a falta da presença de Deus nas nossas vidas. Não era falta de, talvez, aqui no momento, não era falta de recursos. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque se você for ler o livro de Esdras, a quantidade de recursos que foram gerados
tem recursos sendo gerados para a sua vida, mas que estão sendo desperdiçados por conta da falta da presença de Deus. Quando tem a presença de Deus, nós temos aquilo que é suficiente nas nossas vidas, porque Ele manda o que é suficiente nas nossas vidas, para nós não vivermos humilhados, e nem na miséria. A palavra de Deus diz que nunca vi um justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Não haverá miséria nas nossas vidas. Pastor, mas eu estou passando por uma situação difícil. Está difícil, está ruim, mas tem provisão de Deus. Se tem provisão de Deus, não tem miséria. A miséria bate em retirada das nossas vidas, porque Ele vem e supre aquilo que é necessário para nossas vidas. Aqui a visão era essa. Talvez a visão sua seja essa sobre a sua vida. O que eu estou vivendo hoje é algo ruim. Eu estou vivendo uma humilhação, uma miséria. O toque que eu quero te dar, o start que eu quero te dar nesta noite, é que Deus já começou a boa obra na sua vida. É que Deus já começou lá a reerguer o templo do Senhor. Ali haverá adoração, ali haverá, sacrifício, ali haverá também santidade diante do Senhor. E Ele vai poder fazer tudo que Ele quer fazer. Neemias 1 aqui vai dizer assim: palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu. E por que que sempre quando a palavra do Senhor vai frisar algo em particular, porque quer dizer alguma coisa também para nossas vidas. E aqui você vai ver que não só aqui, nós vamos ler depois, novamente ele vai frisar, o Espírito Santo aqui através da palavra vai frisar um outro mês, mas aqui ele vai frisar no mês de Quisleu, não foi em nenhum outro mês. E esse mês de Quisleu significa mês da confiança. Mês da confiança. Talvez você esteja vivendo o cenário, é um cenário de humilhação, mas Deus fala: esse é o mês da confiança. Se levanta, esse é o mês da confiança. Você tem que se levantar, porque é o mês da confiança. Não foi nenhum outro mês que chegou até ele esta notícia. Chegou no mês que ele precisava confiar no Senhor. É agora que você precisa confiar no Senhor. É no momento que você está vendo tudo acontecendo, que você precisa agir, confiando na presença de Deus para a sua vida. No mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns dos homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio, e a respeito de Jerusalém, e eles me responderam o quê? Uma notícia ruim. Talvez venha notícia ruim, mas não foi em nenhum outro mês. Deus já tinha preparado. Você está no mês certo, no momento certo, no lugar certo, para receber a notícia e para tratar a notícia como ela tem que ser tratada na sua vida. É notícia ruim, mas tem um Deus que vai agir na minha vida. Chegou notícia ruim, mas eu vou clamar aquele que pode todas as coisas na minha vida. Aqui vai dizer assim, no versículo 4: quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. É a mesma atitude de Esdras. E por que a mesma atitude? Porque essa vai ser a sua atitude, vai ser a minha atitude. É a atitude que nós tomamos na hora, porque nós somos de carne, nós sofremos, nós choramos, nós lamentamos. Tem um momento de choro, tem um momento de lamento, mas tem um momento de se levantar e falar: eu continuo acreditando num Deus que me chamou para mudar a minha história. E ele vai falar assim: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia. Você leu comigo o Salmo de Davi, que fala da misericórdia. Então ele vai falar assim: que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos.
Neemias estava à parte do que aquele povo estava vivendo lá. O povo estava dentro da casa do Senhor, sacrificando ao Senhor, mas vivendo em pecado. Neemias está servindo ao rei, preso como escravo, mas ele declarava para com aquele: tu és o Deus temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Que Neemias estava falando: Senhor, a notícia foi essa, mas eu tenho um Deus de misericórdia na minha vida, e eu tenho um Deus que zela, guarda por aqueles que te amam e aqueles que guardam o teu mandamento. Ela ele falando: Senhor, eu te amo, e eu, longe do templo do Senhor, eu continuo guardando os seus mandamentos. Quando nós estamos desse jeito, na presença do Senhor, o Senhor começa a trabalhar nas nossas vidas. Quando nós buscamos essa intimidade com o Senhor pode fazer nas nossas vidas. Você continuar lendo aqui, você vai ver que Neemias, e isso acontece conosco, Neemias começa a pedir perdão pelo pecado dele e pecado dos pais. Quando você se rende ao Senhor, você consegue abrir o seu coração diante do Senhor, e não há nada que possa impedir a presença de Deus na sua vida. Por quê, pastor? Porque você não vai deixar que nada impeça, porque quando nós começamos a nos humilhar diante do Senhor, Ele traz às nossas vidas, Ele aflora nas nossas vidas tudo que precisa ser tirado, e você começa a falar: Paizinho querido, me perdoa, Paizinho querido, olha para a minha vida. E é isso que Ele fala aqui, no versículo 6, vou continuar porque é lá embaixo no versículo 6, mas diz assim: estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atentas à oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa do meu pai pecamos. Ele começa a reconhecer, sabe, que ele não coloca a culpa em outras pessoas. Meu amado, chega de nós colocarmos culpa em outras pessoas, colocarmos culpa na situação, colocarmos culpa em tantas coisas, mas é o diabo que se levantou na minha vida. Não, o diabo sempre vai se levantar, como eu falei ontem no Manhã com Deus, ele vai sempre se levantar. O papel dele é se levantar contra a tua vida, mas é o teu papel resistir ao diabo, e é ele que vai fugir de você. Às vezes nós queremos transferir a culpa, não é porque ele se levantou, não, ele vai sempre se levantar, mas é eu que tenho que me manter de pé diante dele, resistir a ele, para ele fugir da minha vida. Somos nós que temos que resistir. Versículo 11 de Neemias 1 vai dizer assim: Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos, que se agradam de temer o teu nome. Faze com que o teu servo seja bem sucedido hoje, e encontre misericórdia diante desse homem. Quem era este homem que ele estava falando? O rei. Ele está orando ao Senhor, ele fala assim: olha, faz com que o teu servo seja bem sucedido hoje, e encontre misericórdia. Nós ficamos colocando para dia de amanhã, para nós sermos abençoados. Deus quer fazer hoje nas nossas vidas, mas quando nós reconhecemos que tem que ser hoje, quando nós falamos assim: Senhor, eu vou enfrentar hoje os meus medos, eu vou resistir hoje os meus pecados, eu vou fazer hoje algo que tem que ser feito na minha vida. Neemias, ele não corre, não foge da raia. Nós estamos fugindo, e nós não vou deixar para amanhã, vou deixar para o mês que vem, depois eu faço uma oração forte com o Senhor. Ele fala assim: não, Senhor Deus, faz com que o teu servo seja bem sucedido hoje, encontre misericórdia diante desse homem. E ele declara: nesse tempo eu era copeiro do rei. Quem eu era? Nesse tempo eu não era nada. Quem eu sou? Não sou nada. Como as pessoas me veem? Talvez como nada.
Quem eu era? Eu não era nada, eu era o copeiro do rei. Quem eu era? Ele falando assim, nesse tempo eu não tinha, nem autoridade nenhuma para chegar diante do rei, para falar, para pedir algo a ele. Nesse tempo eu não tinha autoridade para falar para o povo, eu não era nada, eu era quem eu era? Eu era copeiro do rei. Não importa o que você se acha nesta noite, ele já te chamou, ele já se estabeleceu no reino dele, ele te chama de príncipe e princesa do Senhor, e nós falamos, quem eu sou? Eu não sou nada. Você é filho do Deus Altíssimo. Isso já te dá gabarito para vencer todas as coisas no mundo espiritual. Quem eu era? Eu era copeiro do rei, isso na visão dele, na visão de Deus. Está lá o meu filho, que tem autoridade, agora eu vou abrir todos os caminhos na vida dele. Ele não sabe quem ele é, mas ele vai ver o que eu já coloquei na vida dele. Você não sabe quem você é, mas no mundo espiritual, você já está sendo revestido do poder de Deus na sua vida. Talvez você se sinta assim, quem eu era, copeiro do rei, e quando você passa, o diabo está falando assim, espero que ele não reconheça quem ele é mesmo, porque o dia que reconhecer, vai estar de frente de todas as batalhas, e vai começar a vencer na vida dele. Quem eu era copeiro do rei. Aí vai dizer no capítulo 2, no mês de Nisan. O que significa mês de Nisan? É o mês do começo, o mês do princípio, o mês de tomar, posição nas nossas vidas, nós temos que nos levantar com confiança, mas tem que ter um princípio, nós temos que ir lá em frente, nós temos que ir lutar, nós temos que ir confiante que Deus está conosco. No mês de Nisan, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o peguei e ofereci ao rei. Ora, antes eu nunca tinha estado triste diante dele. Então o rei me disse, mas eu faço uma pausa aqui, porque ele vai falar assim, ora, estou passando por isso tudo, mas antes eu nunca antes tinha estado triste diante dele. Como você tem se colocado diante da situação, como você tem se colocado diante da sua, dos encontros que você tem na vida aí, das coisas que você tem resolvido na vida. As pessoas conseguem distinguir hoje que você está triste, ou você só vive triste a tua vida toda, porque aquele homem estava como escravo ali, estava ali servindo, mas ele comia da mesa do rei, comia para morrer antes do rei, porque se tivesse envenenado, quem morria era ele. É por isso que ele comia antes do rei, e comia de tudo o que o rei comia, porque ele tinha que provar de tudo. Mas diz aqui, mesmo fazendo isso, ele servia com amor, ele servia com alegria, ele estava ali fazendo o melhor. Às vezes nós somos aqueles que no meio, tem gente de tudo quanto é qualidade naquele lugar, mas você é aquele que só chega triste naquele lugar. Você é aquele que só chega fazendo pela metade naquele lugar. E quando acontecer algo que Deus fala assim, eu vou ter que fazer algo na vida dele, e naquele dia você chega triste, não faz diferença nenhuma, porque você sempre chega triste. Deus não vai ter como mover o coração de alguém na sua tristeza, porque todo dia tu chega triste, todo dia você faz pela metade, todo dia faz de qualquer maneira. Ele aqui, Esdras não. Esdras fala que antes disso, nunca, sempre servia com o melhor. Não importa o que esteja acontecendo, faz o melhor. Você não está fazendo para homem, você está fazendo para Deus, diz a palavra. Vamos fazer o melhor. Pastor, mas tem aquele dia que não está bem. No dia que não estiver bem, Deus já está vendo sobre a sua vida, e Deus vai fazer com que outras pessoas também vejam. Ele não é assim não, ele só chega aqui alegre, ele só chega aqui vibrando. Meu amado, o que aconteceu? Ou não vai nem chamar de amado, porque às vezes é do mundo, né? O sujeito, o que aconteceu? O que aconteceu contigo? Você só chega aqui alegre. O que aconteceu? Eu estou passando por um problema aí. Não, o que você está precisando? Eu não faço isso com ninguém, mas como você é diferente, eu faço contigo, porque é isso que Deus faz nas nossas vidas. Eu estava construindo a minha casa,
Vou contar em modo rápido, tá? Viu que eu comecei rápido. Eu estava construindo a minha casa e no dia que eu bati a laje, eu falei, vou lá ver a laje batida, vou levar minha esposa para ver a laje, né? O melhor passeio de pobre é quando vê a laje batida, né? Vamos ver a laje batida. E botei a moto lá e fui ver a laje. A laje bateu a laje, nós fazemos planos, não, vai ficar legal a laje, vamos fazer o segundo andar aqui e tal, beleza. Vamos embora que a gente tem que ir para o culto. Quando eu desço, cadê a moto? Bati a laje, a moto foi embora. Falei, meu Deus, agora tem que pagar a laje, pagar a moto ainda. E aquilo dali entristeceu, sim. Por um lado entristeceu, por outro eu emagreci uns 5 quilos naquele mês, só pegando um ônibus, aquela coisa toda, eu estava até gostando. Falei, Senhor, tá bom o negócio, estou emagrecendo. E eu cheguei no trabalho, e não falei para muitas pessoas, mas passou alguns dias, o meu patrão na época falou assim, João, eu tenho visto que você tem vindo de ônibus aí, o que aconteceu? Eu falei, aconteceu isso e isso. Ele falou assim, não, então você não vai a pé mais não, pega a chave aqui da moto da empresa e pode usar a moto. Eu falei, tá bom, tem gasolina? Ele falou, tem, o tanque está cheio. Eu falei, tá bom então. Eu passei a vir, não pagava mais a prestação da moto que tinha parado, não botava mais gasolina, eu vinha, voltava, ficava com a moto direto, e vinha, mas tem que ser humilde, né? Porque eu vim com a moto, vocês já viram falar da Popzinha? Era uma motinha que vinha, e eu vinha de lá para cá, via light e tudo pegado. 2 semanas andando com a Popzinha, ele falou assim, João, essa moto está muito esquisita contigo. Eu falei, estou vendo também. Toma aqui, pega outra. Tinha comprado naquele mês outra moto. Toma aí, pega outra. Moto zero. Eu comecei a vir com a moto e eu fiquei usando aquela moto muito tempo. Até, na verdade, até eu sair de lá. Fiquei usando a moto, não precisei comprar outra moto. Mas Deus me abençoou. Né? Aí, não vou falar mais não. Mas, gente, é o que eu estou falando, como Deus vai nos abençoar se nós fazemos de qualquer maneira? Deus nos chamou para fazer como se fosse para Ele, não para homens. E aqui, Neemias, quando chega lá, diante daquele rei, o rei percebe que há algo, o rei fala assim, porque o seu rosto está triste, se você não está doente? Isso tem que ser tristeza do coração, eu estou vendo que há algo no seu coração, Neemias. Então fiquei com muito medo e lhe respondi, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto? Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade onde estão sepultados os meus pais está em ruínas e os seus portões foram queimados? O rei me disse, o que você me pede agora? Deus usa pessoas para dizer para você, o que você me pede agora? Eu só falei assim, eu preciso de uma moto para vir para casa. Podia ter pedido mais, né? Mas o que Deus vai usar pessoas, mano. Deus vai usar pessoas na sua vida. Talvez nós estamos passando por um momento aqui, nós falamos, não, eu quero que um anjo venha. O anjo vai vir às vezes em forma, vai ser pessoas mesmo. Deus pode enviar um anjo para dar um peteleco em você. Levanta, meu irmão, vai receber o teu milagre. Mas Deus vai usar pessoas. E Deus usou pessoas aqui, sabe? Deus vai continuar usando a sua vida, Deus vai fazer algo na sua vida. Aqui Neemias já viaja para lá, já chega com todas as posses, com tudo que é necessário. No capítulo 2, versículo 17, ele vai dizer assim, então eu lhe disse para quem? Para o povo que estava lá, para esse povo que já tinha visto Deus agir, que já tinha visto Deus levantar o templo, que já estava sacrificando, sabe, no templo do Senhor, é para esse povo. Então eu lhes disse, vocês estão vendo a miséria em que estamos? Jerusalém está em ruínas, e seus portões destruídos pelo fogo. Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém, para nos livrarmos desta vergonha. No versículo 18, vai dizer assim, eu lhes declarei, como a mão bondosa do meu Deus havia estado sobre mim, e também as palavras que o rei havia falado.
Então Neemias declarou tudo para aquele povo. Neemias instiga o povo a continuar, a levantar a cabeça. Ele fala tudo e vai dizer no final aqui do versículo 18: então disseram, aí não é mais Neemias dizendo, aí é o povo dizendo, então disseram, vamos nos preparar e começar a reconstrução. O que o povo precisava? O povo precisava de uma palavra de incentivo. Neemias leva tudo ali, leva a condição, não fala nada no primeiro momento para o povo, mas o povo, logo depois Neemias explica, fala como Deus tem agido, como Deus tem feito. Às vezes na sua vida é assim, parece que está tudo parado, parece que Deus não está agindo, não está fazendo nada. Deus está operando na vida de pessoas, Deus está levantando recursos, Deus está tocando em outras vidas, Deus está fazendo. Esse povo que estava aqui em ruínas e em vergonha, não estava vendo nada do que Deus estava fazendo. Assim é você às vezes na sua casa, você não consegue perceber nada que Deus está fazendo, mas Deus está tocando na vida de pessoas por conta da sua vida. Deus está vindo em direção à tua casa, Deus está trazendo recursos, Deus está movimentando algo, e às vezes precisa chegar lá, e precisa falar para você o que Deus está fazendo. Talvez o Senhor me traga aqui nesta noite para dizer para a sua vida: olha, o teu Pai está fazendo sobre a sua vida, se levanta, se prepara para reconstruir os seus muros, tem algo ainda para terminar, Ele vai completar o que falta na sua vida. Esse é o Deus que nós servimos. O povo vai falar assim: vamos nos preparar e começar a reconstrução. Meu amado, quando começa a reconstrução é rápida. Essa reconstrução aqui tinha muito tempo que não fazia, mas quando o povo entende que Deus está fazendo, sabe, no capítulo 6, versículo 15, vai dizer assim: a reconstrução da muralha foi terminada ao 25 dia do mês de Elul, em 52 dias. 52 dias. O povo estava sendo humilhado, sabe, em passagem de vários reis, ninguém se levantava, mas precisou, sabe, não só de um homem, precisou de Esdras ser enviado para lá, no local onde já tinha um templo posto, onde já tinha um templo erguido, para falar assim: tem infidelidade no meio do povo, tem algo que precisa ser tirado, tem alianças que precisam ser quebradas. Aí depois Deus envia Neemias, sabe, para ir lá e lançar uma palavra. Olha, Neemias vai trazer à luz o que o povo não está vendo. Talvez nessa noite Deus traga à luz da tua vida o que você não está vendo. Tem um Deus que está operando já na sua vida. Tem um Deus que está fazendo já na sua vida. É você que não está vendo. É você que está olhando só para a miséria, está olhando para um momento de humilhação, enquanto Deus está falando: quando eu começar a agir, vai ser muito rápido na sua vida. O povo estava assim durante muito tempo, mas quando Deus começou a agir e o povo entendeu isso, foram só 52 dias. Quantos dias precisa para Deus agir na sua vida? Quantos dias você acha que é necessário para mudar a tua história? Eu digo que Deus pode mudar agora a tua história, pode mudar nesse momento a tua vida, porque esse Deus pode todas as coisas. Creia no poder de Deus. Ele está aqui. Se tem alianças do passado, essas alianças devem ser quebradas hoje, em nome do Senhor Jesus, porque tem notícia boa chegando até a sua vida. Neemias vai para levar não qualquer notícia, é notícia boa, é falar para o povo: olha, você não sabe o que Deus fez. Deus moveu reis, Deus trouxe provisão sobre este lugar, e Deus vai fazer novamente. Creia no mover de Deus sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Se tem algo que precisa sair hoje da sua vida, se tem alianças do passado que precisa ser quebrada, esta é a noite. Esta é a noite de reconciliação.